Bem, pessoal, é um prazer ter todos vocês aqui no Seminário de Teoria dos Números. Hoje é dia 14 de abril de 2022. Uma data tão futurística, né? 2022, principalmente quem nasceu no milênio passado, mas, enfim, estamos aqui, graças a Deus. E hoje estamos aqui com o professor Paulo Henrique, que vai continuar esse eu vou chamar de mini curso, sua série de seminários sobre formas diagonais sobre corpos peádicos. Nós estamos hoje com a parte 2. Informo que já está disponível lá no canal no YouTube da pós-graduação a parte 1 desse seminário. Então, quem quiser acompanhar, e logo após, aqui é provavelmente amanhã já vai estar. Amanhã é feriado, né? Então, provavelmente, na segunda-feira está disponível essa parte 2 aqui. Tá bom, Paulo? É um prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Emar. Eu que tenho que agradecer. Parece que é uma coisa que está dando mais trabalho, falar 3 vezes o seminário, mas eu estou gostando bastante de relembrar algumas coisas, alguns fatos, uns pormenores que eu já havia esquecido, porque a gente usa uns teoremas tão mais poderosos e esquece no meio do caminho de como chegou até eles, né? Tem muita coisa aqui que eu quero falar. Eu queria ocultar aqui essa barrinha aqui do oh, meu Deus. Enfim, vou seguindo aqui. Se eu precisar de algum recurso aqui não sei como é que faz para minimizar isso, não. Vamos lá. Então tá. Hoje tem... Os slides estão tão grandes quanto talvez da semana passada. Eu vou tentar ser menos prolixo, menos detalhista e vou talvez superestimar, não a palavra correta não, mas eu vou contar com algum esforço para que vocês compreendam alguns pormenores. De qualquer forma, eu vou também compartilhar o PDF ao final. Eu mando para o Emar distribui aí para o grupo todo desses slides aqui, tá bom? Então, na semana passada, a gente viu que, definido nos racionais, o valor absoluto do número racional P elevado a M vezes A sobre B. P é um primo fixo, tá bom? E A sobre B aqui já sem coprimos e sem nenhum fator primo P, nem em A, nem em B. Coprimos entre si, coprimos com P. Valor absoluto peádico de P elevado a M a B é P elevado a menos M. E a gente completa os racionais, obtém o corpo dos números peádicos com esse completamento via sequências de Cauchy. Tá bom? E aí está contido em QP um anel, que é chamado anel dos inteiros peádicos. Nos slides passados, eu nem caracterizei o anel dos inteiros peádicos como os elementos de QP com norma absoluta peádica menor ou igual que 1. Mas isso vai ficar claro na hora que a gente fazer uma listagem de outros detalhes que a gente falou no seminário passado. Esse anel dos inteiros aí, os inteiros peádicos, chamados inteiros peádicos, tem a propriedade de que o corpo de frações dele é o próprio QP. Nota que, por exemplo, nos reais, não existe tal subanel, né? Próprio. Não existe um subanel próprio dos reais, tal que R seja o corpo de frações desse subanel, né? Isso não ocorre. E no QP ocorre. É interessante isso, porque dá uma maneira, sabendo caracterizar os inteiros peádicos, a gente tem uma caracterização automática de como são os números peádicos. E a gente viu que se alfa é um inteiro peádico, então alfa pode ser escrito como uma potência de P, com expoente positivo, não negativo, vezes uma unidade de ZP, um elemento invertível de ZP. Tá? Ora, a gente, vendo ZP ou QP como completamento via aquele valor absoluto, o alfa era o limite de alguma sequência de Cauchy de números inteiros.
A gente fez isso até com algum detalhe lá a gente chamou o conjunto de sequências que convergiam para inteiros, um certo conjunto, se não me engano, del, teta, uma coisa assim. Tá bom? E, além disso, a gente pode escrever cada inteiro p-ádico como uma série de potências de P, onde os coeficientes aqui, ó, são inteiros entre 0 e P menos 1, e essas potências aqui a partir de 0. Tá? Ou seja, se eu pensar que escrever um número p-ádico tal qual eu escrevo um número na base 10, por exemplo, que é algo desse tipo aqui, né? É permitido que para um inteiro p-ádico tenha infinitos algarismos para o lado esquerdo, né? Tá bom? Não tem problema nenhum. Essa soma aqui é uma série, ó. Tá bom? Sendo QP o corpo de frações de ZP, então a gente tem que cada número p-ádico é, portanto, uma potência de P, agora é permitido que esse expoente aqui seja negativo, vezes uma unidade de ZP, um elemento invertível. E aí, multiplicando essa potência de P pela expansão do epsilon na forma que está aqui em cima, porque epsilon é um inteiro p-ádico, então cada número de QP pode ser escrito como uma... Quando começa com potências de P com expoente negativo, acho que a gente chama de série de Loran, Maclaurin, sei lá, não importa. Começa... esses As com a mesma condição aqui, de 0 a P menos 1, é como se fossem os algarismos, né? Então, para um número p-ádico, se a gente fizer uma analogia com como se escreve um número na base 10, é permitido ter infinitos algarismos à esquerda da vírgula, mas somente uma quantidade finita de algarismos à direita da vírgula, um fenômeno oposto ao que acontece ao se escrever um número em base 10, por exemplo, um número real em base 10. Né? Mas é lógico, a gente não escreve números p-ádicos assim, não, tá? Para não causar dubiedade. Vamos só, sempre que a gente precisar, lembrar disso aqui. Tá? E aí, agora a gente começa, deixa um pouquinho de lado a topologia, embora ela vai ser bastante importante ainda no seminário de hoje, a gente começa a pensar em problemas um pouco mais algébricos, tá? Sai um pouquinho de algo analítico e topológico e vai para algo mais algébrico. A influência da topologia vai ser bastante importante aqui, principalmente nesse pontapé aqui, que é chamado lema de Hensel. O lema de Hensel é quase uma versão daquele método de Newton para encontrar raízes, né, aplicado a polinômios aqui. Então, a gente considera um polinômio com coeficientes em ZP, tá bom? E, bom, na verdade, aqui a gente pode suprimir esse Pzinho, pode ser coeficientes inteiros, depois eu faço um argumentozinho um pouco mais forte para falar isso, mas inicialmente em ZP, e suponha que existe um inteiro α1. Aliás, eu já vou suprimir isso aqui, porque acho que a demonstração está considerando que os coeficientes são inteiros. Existe um inteiro em α1 que seja uma raiz de f módulo p, mas que não seja uma raiz de sua derivada. Se você pensar que P divide f de α1, então a gente está dizendo que o valor absoluto p-ádico de f de α1 é menor ou igual do que 1 sobre P. Ou seja, α1 está perto de zero a uma distância menor ou igual a 1 sobre P. E que f de α' incongruente a zero módulo P quer dizer que o α1 está longe, está, de certa forma, longe de ser uma raiz de f'. É mais ou menos o que a gente exige lá no método de Newton, lá que a gente vê em alguns cursos de cálculo. Tá bom? Tá, e f' aqui é a derivada formal de f. Então, se a gente consegue encontrar um α1 dessa maneira aí, então existe um inteiro p-ádico que é congruente a α1 módulo p. Note que no enunciado α1 é um inteiro, tá? Inteiro ordinário mesmo, e que seja a raiz de f. Tá? E a construção é por recursividade. Eu vou tentar fazer aqui mais ou menos rápido isso.
a gente precisa encontrar uma sequência αn de inteiros, tal que, olhando aqui para o item 2 primeiro, αn mais 1 congruente a αn módulo p elevado a n. Ou seja, essa sequência αn aqui, ela converge para algum inteiro alfa. E dizer que f de αn é congruente a zero módulo p elevado a n, quando você faz n ir para infinito, você está dizendo que toda a potência de p divide f de alfa. Ora, então f de alfa só pode ser zero, né? Toda a potência de p divide f de alfa tem que ser zero. Tá? Aí, alfa, a classe ou limite da sequência αn, como preferirem, vai satisfazer esse lema aí, tá bom? Então, se a gente construir uma sequência que satisfaça esses dois itens, aí o lema está provado. Isso, o primeiro passo é relativamente, bom, é engenhoso, mas não é complicado de se entender, tá? Então, pega o α1, cuja existência está garantida no enunciado, né? Suponha que existe um inteiro α1 que anula f de α1 módulo p e não anula a derivada módulo p. Tá? Aí a gente quer determinar α2 satisfazendo os dois itens ali de cima, 1 e 2. Né? Pelo item 2, o α2 tem que ser congruente a α1 módulo p ao quadrado. Né? Módulo p, perdão. Módulo p. Fazendo n igual a 1 aqui, né? α2 é congruente a α1 módulo p. Então, α2 tem que ser α1 mais um múltiplo de p. Tá? E aí, a gente substitui essa expressão, a gente tem que descobrir quem é o B1. Né? A gente substitui essa expressão no item I. Né? F de α2 igual a F de α1 mais B1P, esse B1 a ser determinado. Tá? E aí, quando a gente... É uma conta simples, tá? Na hora que a gente... Tá aqui o polinômio dado aqui, na hora que você substitui o α2 no lugar de x aí, e agrupa os termos de maneira conveniente, a gente fica com f de α1 mais f' de α1 B1P e mais um monte de termos aqui que tem fator p elevado a n com n maior ou igual que 2. Tá bom? Reduzindo isso módulo p quadrado, a gente fica só com essas duas primeiras parcelas, f de α1 mais f' de α1 B1P, tá? Módulo p quadrado. Tá. F de α1 é zero módulo p, pela hipótese, né? Então, ele é um múltiplo de p, né? E aí eu faço essa troca ali de f de α1 por a vezes p, a gente fica com essa última linha aqui, né? F de α2 é congruente a vezes p, f' de α1 B1P. Tá? Olha para isso daqui. Isso aqui todo mundo tem fator p. Aqui a gente pode dividir tudo por p, né? A gente quer escolher um B1 de maneira que isso aqui seja zero, módulo p quadrado. Tá, olhando para cá. Beleza. Aqui a gente divide tudo por p. A gente fica com a mais f' de α1 B1 congruente a zero módulo p. Né? Passando o a para o outro lado. Né? A gente vê se isso aqui tem solução. Ora, mas isso aqui tem solução se o coeficiente... lembra que a gente está procurando o B1. Se esse coeficiente do B1, o MDC entre esse coeficiente e P, dividir o menos A. Ora, mas F' de α1 é coprimo com P, o MDC, portanto, é 1. 1 divide menos A, e isso aqui tem solução. Tá? Aí o α2 satisfaz o item I também. Né? Ele, por construção, satisfaz o item 2 e depois de encontrado quem é esse B1. E aí, a gente repete esse processo. O α3 é congruente a α2, módulo p ao quadrado, e aí a gente segue do mesmo jeito. Só que aqui, na hora que a gente substituir f de α3, vai aparecer um quadradozinho aqui, tá? Aqui vai aparecer um quadrado, e aqui potências maiores ou iguais a 3, tá bom? E aí, seguimos o barco, tá bom? Deixa eu apagar esses rabiscos aqui. E aí, recursivamente, a gente constrói a sequência que a gente queria, que é essa αn que está aí no início da demonstração. Interessante, né? É um negócio, eu acho bacana, porque é uma adaptação para esse valor absoluto do método de Newton. Tá bom? Beleza. Mas o nosso tema aqui é estudar polinômios diagonais sobre QP.
tá bom? Vamos considerar esse polinômio homogêneo diagonal, a gente vai chamar daqui para frente de forma diagonal, tá bom? Então, é um coeficiente aí desse jeito aí, A1, x1 na K, etc., a n, xn na K, n variáveis. E coeficientes inteiros, tá bom? Eu falei que eu ia argumentar sobre aquele fato de os coeficientes serem inteiros e não inteiros p-ádicos, ou até mesmo números p-ádicos. Deixa isso um pouquinho mais para frente, porque eu quero fazer um comentário maior sobre geral, um pouco mais geral sobre tudo isso, tá? Aí suponha que módulo P a gente consiga encontrar uma solução para f de x1 até xn, tá bom? Que não seja toda nula módulo P, tá bom? Para que ela não seja não nula, nem todo mundo aqui é zero. É óbvio que se eu colocar todo mundo congruente a zero módulo P aqui, isso aqui se anula módulo P. Eu quero uma solução, quero que exista a solução não nula módulo P, tá? E além disso, eu vou exigir que a derivada em relação a alguma dessas variáveis aplicada nesta solução não seja nula módulo P. São exigências parecidas com o que que foi feita naquela primeira versão ali do lema de Hensel, tá? A gente enunciou. Então, eu faço o seguinte, ó, sem perda de generalidade, vou supor que a derivada em relação a x1 aplicada na solução, xi1 até xn, é não nula módulo P. Tá? Aí eu considero o polinômio em uma única variável, f grande de x, igual a esse f aqui, onde eu fixo da segunda variável para frente os x's aqui correspondentes e deixo o x livre, tá bom? O que quer dizer isso? Isso vai ser um polinômio, uma única variável, que satisfaz exatamente as condições do lema de Hensel 1, a versão 1. Eu acho que eu até coloquei um, não sei se eu enumerei aqui, não tem, né? Eu deveria ter enumerado esses lemas. Eu vou falar lema de Hensel várias vezes, aquele ali eu não coloquei como. Então, beleza. Então tá, ó, se eu substituo xi1 aqui no lugar do x, isso dá zero módulo P, porque essa n-upla aqui é a solução desta congruência aqui em cima, tá? E a derivada de f é exatamente a derivada parcial. De derivada da f grande é a derivada parcial da f pequena em relação à primeira variável. Então, f' de xi1 é não nulo módulo P. Então, ela satisfaz as condições do lema de Hensel. E aí existe um xi, um inteiro p-ádico, tal que f de xi é zero, ou seja, f grande de xi é zero, ou seja, f pequena de xi e daqui para frente, xi2, xi3 até xn, isso é zero. Tá bom? Então, beleza. Então, essa é uma versão aqui do lema de Hensel, um pouco, vamos chamá-la aqui, bom, primeiro, para forma diagonal e um pouco mais fraca do que o que a gente vai desejar, tá bom? E eu tá, aqui a partir daqui eu comecei a enumerar. 2, ó. Então, só estou listando as condições para que uma forma diagonal tenha solução p-ádica, tá? Uma forma diagonal em n variáveis, grau k, com coeficientes inteiros. Então, se ele tiver uma solução não nula módulo p, cuja derivada parcial em relação a alguma variável, nesse ponto, seja incongruente a zero módulo p, não divisível por p, então tem solução não trivial para f de x1, xn igual a zero em Zp. Tá? É só uma releitura, um truquezinho aplicando aquele lema de Hensel anterior para formas diagonais. Tá? Então, beleza. Se a gente trocar forma diagonal para polinômio homogêneo qualquer, as coisas ficam um pouquinho diferentes, porque esse significado de derivada parcial aí não os outros termos, quando o polinômio é diagonal, para os termos diferentes que contém a variável diferente da variável x, e todos eles se anulam, né? Para um polinômio homogêneo em geral, isso pode não funcionar, mas existem versões também do lema de Hensel assim. Tá? Então, beleza. Temos outro problema aqui. Na hora que a gente deriva um polinômio diagonal em relação a uma variável,
Bom, não é f' não, né? A derivada de f. Derivada de f em relação a xi, isso é KAI xi elevado a k menos 1. A gente quer que isso aqui seja, quando aplicada essa derivada na solução módulo P, a gente quer que isso aqui seja não nulo módulo P. Então, a gente sempre vai ter problema, por mais esforço que a gente faça para aplicar essa versão do lema de Hensel, você vai ter problema se o grau for divisível por K. Né? Isso aqui já vai dar zero módulo P, independente de quem seja o xi. Né? O que, que a gente faz? Tá bom? E aí a gente vai fazer um caminho um pouco mais longo, mas que no final resolve esse problema do grau ser divisível por P. Tá bom? Para isso, a gente vai fazer aqui, precisar de um auxíliozinho aqui, de um certo número gama, que é definido da seguinte maneira. A gente olha a maior potência de P que divide K, tá bom? Pega a maior potência de P que divide K, tá? E chama de gama o número tal mais 1, se o P for ímpar, e de tal mais 2, se o P for igual a 2, tá bom? Então, esse número gama, ele depende do primo, tá? E depende desse tal aqui, tá certo? Beleza. Olha para esse lema aqui, também chamado de lema de Hensel. Não sei se na literatura em geral chama-se isso aqui de lema de Hensel, mas ele... eu vou chamar de lema de Hensel, ou vários lemas com este nome de Hensel, a qualquer lema que me dê uma solução para congruência e que essa solução possa ser levantada uma solução p-ádica. Vamos ler isso aqui e ver que é exatamente essa a situação. Tá? Se a congruência x elevado a k, congruente a n, módulo p elevado a gama, esse gama ali definido anteriormente, com m não divisível por p, tá bom? Então, se isso aqui tiver solução, se essa congruência tiver solução, então x elevado a k congruente a m tem solução módulo p elevado a n. Para cada n tem uma solução. Aí você constrói uma sequência de soluções, essa sequência converge para uma... Você vai construir uma sequência xn, né? Que satisfaça isso daqui, tá? Essa sequência xn converge para um certo número p-ádico, vou chamar aqui de alfa, tá bom? Que satisfaz alfa elevado a k igual a m, tá bom? Em QP, tá? Então, dizer que a gente tem solução para isso aqui, módulo p elevado a n, é dizer que x elevado a k igual a m tem solução, tá? Vou apagar esse monte de rabiscos aqui. Ótimo. E a demonstração disso aqui usa uns fatozinhos aqui um pouco fora, mais ou menos fora do nosso propósito, ele só é usado nesse momento e eu vou utilizá-lo somente, sem fazer muita justificativa, mas acho que qualquer pessoa que tenha feito o primeiro curso aí de teoria dos números, talvez corpos finitos, ou sei lá, em algum lugar aí de teoria dos números e ou álgebra, tá? Se a gente olhar para o anel dos inteiros módulo p elevado a n, tá bom? As classes de equivalência módulo p elevado a n. Isso é um anel com adição módulo p elevado a n, multiplicação módulo p elevado a n, e a multiplicação, se a gente considera os elementos invertíveis, esse x aqui em cima, quer dizer, os elementos invertíveis desse anel, isso é um grupo, tá bom? E ele é isomorfo a ou este ou esse, conforme seja P maior do que 2 ou P igual a 2. Se Pn menos 1, P que multiplica P menos 1, o grupo cíclico de ordem igual a este número aqui, tá bom? Nota que esse número aqui, ó, P elevado a n menos 1, P menos 1, é a função φ de Euler aplicada em P elevado a n, né? Tá bom? E se o P for 2, esse conjunto, ou esse
grupo aqui não é cíclico, mas é isomorfo, é esse aqui, esse produto desses dois grupos cíclicos. Tá bom? Então, vamos usar esse fato e vamos fazer o seguinte, fazer dois casos, tá? O caso P maior do que 2 e o caso P igual a 2. Então, se o P for maior do que 2, a gente tem que este grupo aqui multiplicativo é isomorfo a esse, vou escrevê-lo assim, então, e vou chamar de G o seu gerador, já que esse grupo é cíclico, tá bom? E aí considero o Y uma solução de x elevado a k, congruente a m módulo p elevado a gama, cuja existência é garantida por hipótese, tá? Se essa congruência tem solução, vamos chamar essa solução de y, tá? Então, módulo p elevado a gama. Tá. Ó, m, deixa eu só fazer uma... Quando é que um número inteiro ordinário, quando é que a classe dele está neste grupo aqui? Né? Quando é que um número é invertível módulo L, para um L qualquer? Se ele for coprimo com L, né? Então, quando é que, por exemplo, esse Y, por que que ele está neste grupo aqui? Porque, bom, primeiro que ele é solução disso daqui, né? M é coprimo com P, então o Y não pode ser divisível por P, né? Senão essa diferença não seria múltiplo de P, tá bom? Certinho? Então, Y é coprimo com P. O mesmo vale para o M, né? M já é coprimo com P. Então, se Y é coprimo com P e o M também, então eles são coprimos com qualquer potência de P. Então, se o Y está em um grupo, então o M, ou a classe do M e a classe do Y, estão sempre nesses anéis aqui. É claro que as classes mudam conforme você muda o N, tá bom? Mas ótimo. Então tá. Então, M é um elemento invertível deste anel. Y também, tá? Embora o Y seja a solução para congruência módulo P elevado a gama, tá bom? Mas ele ser solução implica em ser coprimo com P. Então, ele está nesse grupo aqui multiplicativo. Então, a gente pode escrever o Y como G elevado a B, onde G é o gerador deste grupo cíclico, tá? E o M, G elevado a A o gerador. G é o gerador desse grupo cíclico, tá? E o que a gente quer encontrar é X também nesse grupo aqui, portanto, uma potência de G, satisfazendo x elevado a k congruente a m módulo p elevado a n, tá bom? Então, procurar o x é procurar quem é esse Czinho aqui, tá? Beleza. Ó, mas n é maior do que gama. Vamos assumir n maior ou igual que gama, tá? Porque a gente quer solução módulo p elevado a n para todo n maior ou igual que gama. É isso que está dizendo lá no enunciado. Quando n é igual a gama, a existência da solução é garantida por hipótese, tá bom? Então, é óbvio que a gente está assumindo n maior do que gama, tá? Então, bom, como gama é menor, né, e p elevado a n divide essa diferença, m menos g elevado a a, então p elevado a gama também divide. Então, essa congruência aqui continua válida se eu trocar n por gama, de maneira análoga a essa da direita, tá joia? E, bom, y é uma solução. Então, estou só reescrevendo aqui. Eu vou trocar esse y aqui por g elevado a b. Vou trocar o m por g elevado a a. Vou ficar com isso. G elevado a k vezes b congruente a g elevado a a módulo p elevado a gama. Tá? Beleza. Esses dois caras aqui, essas duas classes aqui são a mesma, módulo P elevado a gama, e G é um elemento invertível, módulo P elevado a gama, então isso quer dizer que esses expoentes devem ser congruentes, teoria de grupos, tá? Módulo a ordem do grupo. De qual grupo? Desse grupo aqui, com gama no lugar do N, tá bom? Qual que é a ordem do grupo dos módulo P, dos inteiros módulo P elevado a gama, invertíveis. A ordem desse grupo é P elevado a gama menos 1, P menos 1. Tá bom? Então, os expoentes devem ser congruentes módulo a ordem do grupo multiplicativo dos inteiros módulo P elevado a gama.
Então, essa ordem é essa. Tá? Aí eu vou e troco K por aquela expressão que aparece lá na definição do gama, né? Lembra que o K é P elevado a tal vezes K0, e o gama é igual a tal mais 1, já que P a gente está considerando maior do que 2, né? Então, tal é gama menos 1. Então, a gente fica com isso daqui. Tá? Ora, então, A, B, K0, P são inteiros dados, tá bom? Aqui não é equação alguma aqui. O que a gente extrai disso daqui? Tá? Bom, se eu olhar para a equação P elevado a gama menos 1, K0, Z congruente a A, módulo P elevado a gama menos 1, P menos 1, isso quer dizer que isso vai ter solução se o MDC entre este número e esse dividir este. Ora, mas existe a solução, é o B, né? Então, a gente tem que o MDC entre esse no coeficiente de Z e o inteiro aqui no módulo, este inteiro aqui, tem que dividir A. Mas quanto é esse MDC? Bom, P elevado a gama menos 1, divide os dois, né? E aí fica K0, P menos 1. Então, MDC entre este coeficiente e esse número é P elevado a gama menos 1, vezes o MDC entre K0 e P menos 1. A gente tem certeza que esse número divide A. Tá? Vamos guardar isso. Aí a gente tem que buscar uma solução para x elevado a k congruente a m módulo p elevado a n. Trocando x por g elevado a c, né? A gente fica com isso aqui, ó, p elevado a gama menos 1, k0, c congruente a módulo a ordem dos elementos invertíveis módulo p elevado a n. Né? Tá bom? É o mesmo argumento que a gente utilizou anteriormente. Só que agora a gente tem uma equação. A gente quer saber quem é esse Czinho aqui. Né? Quem é esse C? Bom, talvez eu não vá encontrá-lo, mas talvez garantir a existência deste C, satisfazendo essa congruência. Mas para isso, basta eu ver se o MDC entre este número e esse é um divisor de A. E né? Porque o MDC entre P menos 1, P elevado a gama menos 1, K0, P elevado a N menos 1, P menos 1, a gente pode reescrever este número aqui, ó, como sendo P elevado a gama menos 1, P elevado a N menos gama, P menos 1. Né? Então, o MDC entre esses dois caras aqui tem esse fator. Vezes o MDC entre K0 e P menos 1, já que K0 é coprimo com essa potência, é coprimo com P, portanto, coprimo com essa potência de P. Esse MDC aqui é exatamente aquele do slide anterior. Né? É esse número, que é um divisor de A, pela garantia do que a gente obteve aqui, né? Dessas congruências. Então, ele divide A, então é possível encontrar aquele C. Então, tem solução. O caso P igual a 2, ele é uma consequência imediata, pelo menos um subcaso dele, do lema de Hensel, aquela primeira versãozinha. Vamos sumir, e é exatamente o caso em que K é ímpar, tá? Então, considera esse polinômio aí, uma única variável, x elevado a k menos m, e a hipótese nos garante que existe uma solução, só lembrando aqui, que quando P é 2 e quando K é ímpar, o tal é 0, e, portanto, o gama é tal mais 2, então dá 2, né? Então, a hipótese nos garante que isso aqui tem solução. 4 divide y elevado a k menos m, então 2 divide y elevado a k menos m. Então, y é uma solução da congruência f congruente a y, f de y congruente a 0 módulo 2. Além disso, m e y são ímpares, né? Esse número é coprimo com 2, por hipótese,
e isso acarreta que o y tem que ser ímpar também. Tá bom? O fato de que n e y são ímpares me diz que a derivada desse cara aqui, que é ky elevado a k menos 1, a derivada disso calculada em y, não pode ser 0, módulo 2, né? Tem que ser ímpar, produto de ímpares, né? E aí, aplico a primeira versão lá do lema de Hensel e segue o resultado. O caso par, k igual a par e p igual a 2, a gente repete os argumentos do primeiro caso com um certo cuidadozinho. O gama é tal mais 2, obviamente p igual a 2, e a gente vai usar o G, não o gerador do grupo das unidades módulo 2 elevado a n, e sim um gerador do segundo fator aqui. Ó. Deixa eu voltar lá rapidamente no início. A gente vai considerar G um gerador desse cara aqui. Porque quando a gente... Quem são os invertíveis módulo 2 elevado a n? Né? São os pares. Tá? Só que eles são... se um cara é invertível, o oposto dele também é. Esse C2 aqui é que diz o sinal das coisas. Mas isso não vai ser muito importante, o sinal dessas coisas não vai ser muito importante, porque a gente vai assumir que o expoente é par, na hora que a gente elevar a késima potência, o mais ou menos lá não interfere em nada. E aí a gente segue a demonstração igualzinho no caso 1, tá bom? Tá certo? A gente não sabe se resolver para um elemento e resolver para o oposto dele é a mesma coisa, tá? Quer dizer, se um elemento é solução de x elevado a k congruente a m módulo p elevado a n, o oposto dele também é. Tá? O argumento é exatamente esse. E aí, como é que a gente adequa? Ó, novamente, lema de Hensel aí, tá? Não acabou. Tá? Como é que a gente adequa essa proposição para formas diagonais? Tá bom? Então, a gente supõe que pega uma forma diagonal de grau k em n variáveis e gama, como anteriormente. Se existir uma n-upla de inteiros que é uma raiz módulo p elevado a gama do f, e que satisfaz isso daqui, ó, aí se i não nulo módulo p, isso aqui vem lá da derivada parcial, tá bom? Aí a gente tem uma solução não trivial para f igual a 0 em zp. E a demonstração é igual no caso daquele lema de Hensel 2, quando a gente não estava resolvendo o módulo p elevado a gama, e sim o módulo p, tá bom? Ok, a gente, dessa vez, faz módulo p elevado a gama, e aí a gente aplica esse lema anterior, tá bom? Então é isso, o lema esse que a gente acabou de provar. Certinho? A demonstração é muito parecida, só colocar o gama lá na congruência que as coisas vão dar certo. Tá? E agora a gente vai passar para sistemas de formas diagonais, né? Beleza? A gente já tem uma estratégia aqui para uma única equação em ZP, uma única forma diagonal em ZP. Como é que a gente garante a solução desta equação aqui? Encontrando uma solução, módulo p elevado a gama, que tenha essa propriedadezinha aqui. A gente vai lá na frente chamar essa propriedadezinha aqui de a solução ser não singular. Tá? A gente vai fazer uma definição um pouco mais formal para isso. Mas a gente já tem uma estratégia. Resolver ou achar zeros de formas diagonais em ZP virou resolver congruência. Módulo uma potência de P. P elevado a gama, esse gama aí. Temos uma chave, uma coisa... Pronto, se eu fizer isso aqui, como fazer isso, como garantir essa existência, eu ainda não sei. Né? Mas se eu resolver módulo P elevado a gama, eu estou resolvendo em ZP. Tá? Resolver módulo P elevado a gama, não singularmente. Tá? E para sistemas, eu quero fazer uma adaptação, tá joia? Desse negócio. Considera esse sistema de congruências com R formas aditivas, tá? Módulo P elevado a gama, aquele gama antigo. Vou começar a enumerar algumas equações aqui, por um motivo de objetividade, para ir mais rápido,
E outra, porque algumas dessas equações eu dei Ctrl+C e Ctrl+V de um material que eu já tinha, aí é um motivo menos nobre, né, de, de, de aparecerem essas enumerações, tá bom? Gente, eu estou com o meu vídeo desligado o tempo inteiro, agora que eu fui perceber. Desculpa, pessoal. Beleza. Então tá. Então, olhe para esse sistema de congruências módulo P elevado a gama da maneira que a gente tinha dito anteriormente, tá? E aí, vou dizer que uma solução desse sistema ali tem posto S, se a matriz, essa matriz aqui, ó, imagina o seguinte, você omite as operações aqui, imagina esse lado direito aqui, ó, essa parte do meio aqui como uma matriz. R por N, tá bom? Avalia os x's aí nessas x. Essa potência K menos 1 aqui não interfere em nada, tá? Se essa matriz tiver posto S, módulo P, então a gente diz que a solução é de posto S. Se existir uma solução de posto R, essa solução é chamada de solução não singular, tá? Essa solução não singular vai fazer o papel dessa condição aqui, ó, pro caso de uma forma diagonal apenas. Tá, tá bom. Essa aqui é importante, tá? Esse posto da solução. Então tá, se esse sistema 1 aqui tiver uma solução de posto R, então o sistema p-ádico correspondente, onde eu troco as congruências por igualdades em ZP ou em QP, ele vai ter uma solução não trivial. Tá? Isso também eu vou chamar de lema de Hensel. Tá? E é esse o lema de Hensel que eu vou mais usar. Tá certo? Essa versão do lema de Hensel aqui para sistemas, pelo menos. Tá? Ter solução não singular ou solução de posto R. Então, você encontra a solução, substitui lá nas equações e olha para as colunas. Tá? Isso vai dar uma matriz grandona, R por N. R é o número de equações, N é o número de variáveis. E essa solução, se essa matriz tiver posto R módulo P, tá? Então, o sistema tem solução p-ádica não trivial. E a justificativa aqui chamei de demonstração, mas é só um esboço. Então, se eu tiver uma solução de posto R, essa aí do enunciado, eu posso reenumerar as variáveis e dizer que as colunas daquela matriz que dão o posto R são as R primeiras colunas, tá bom? Então, tá. Então, existe R índices J, tais que os XJ são incongruentes a zero módulo P, e os respectivos coeficientes também, tá? Então, quer dizer que a matriz dos AIJs, a matriz do sistema, parece matriz de sistema linear, mas não é, né? Eles têm posto R. Mas a gente pode operar essas equações, fazer operações lineares entre as equações, é o mesmo que fazer operações lineares entre as linhas dessa matriz dos coeficientes, já que os polinômios são diagonais, tá bom? Tá certo? E aí, a gente supõe que as primeiras R colunas se façam corresponder a R entradas dessa solução que sejam não nulas, módulo P, tá bom? E que aquela matriz tenha posto R. Então, eu posso tomar combinações lineares dessas linhas, dessas equações, de maneira que eu consigo deixar esse primeiro bloco R por R, lá nas equações, de maneira diagonal. Faço uma espécie de um escalonamento, assim, digamos. Tá? E aí a gente pode reescrever o sistema 1 assim. Nota que o x1 aparece somente no F1, mas não aparece nos demais. O x2 aparece somente no F2 e não nos demais. Aparece, que eu digo, um coeficiente não nulo módulo P, tá? E assim por diante. Tá certo? E aí eu olho para cada uma dessas equações, olha, nota que isso aqui é uma forma diagonal na quantidade de variáveis que tem no G1 mais 1. Tá certo? E uma solução para isso aqui, módulo P elevado a gama, é utilizando o QC1 e as últimas entradas aqui, de índices R mais 1 até N, daqui nessa N upla. Tá?
Então, eu acho uma solução não trivial para isso daqui em ZP. Tá certo? Faço isso para a segunda equação, faço isso para a terceira, faço isso para cada uma das equações. Como as últimas N-uplas, as últimas entradas aqui dessa N-upla então está sendo a mesma em todos os Gs, né? E eu estou encontrando aqui um Xi1, sei lá, um X1, X2, X3 até XR, não necessariamente iguais a esses caras aqui, tá? O que eu obtenho no final é uma solução para esse sistema aí escalonado. Mas essa operação de escalonamento aí é reversível, né? Como na álgebra linear. Então, eu obtive uma solução, na verdade, para o sistema de congruências original. Tá bom? É a mesma solução, inclusive. Tá? Então, esse aí que vai ser o lema de Hensel que a gente vai utilizar. Resolver módulo P elevado a gama de maneira não singular módulo P, ou uma solução de posto R módulo P. É isso que a gente vai tentar fazer. Aqui vai ser um pouquinho mais rápido, tá? Mas a gente começou um pouquinho mais tarde, eu posso ir até as 3, né? Pode sim, sem problema. Ok. Ainda temos um problema aqui, né? Será que a gente pode acontecer de todos os coeficientes lá do sistema original, tá, serem divisíveis por P? E se eles forem, o que eu faço, né, para resolver esse problema? Esse problema aqui, ó, que eu chamei a atenção. E se P divide os AIJs, todos eles? Tá? Como é que a gente contorna esse problema? Vou tentar acelerar aqui. Vou, então, considerar o sistema agora já em ZP, tá bom? Com coeficientes inteiros. Tá? Nesse momento aqui, ó, por que eu posso considerar os coeficientes inteiros? Se eles fossem números p-ádicos, eu podia limpar os denominadores de cada uma das equações, multiplicando a equação pelo produto dos denominadores, né? Já que cada número p-ádico é uma fração de inteiros p-ádicos. Então, aí virariam coeficientes inteiros p-ádicos. Mas, para cada inteiro p-ádico, eu consigo uma sequência de inteiros ordinários que converge para ele, né? Então, eu faço o seguinte, eu pego o sistema, ou uma sequência de sistemas, cujos coeficientes são inteiros. E cada coeficiente desse novo sistema aqui convirja para o respectivo coeficiente lá do sistema que tenha inteiros p-ádicos. Se cada um deles tiver solução, essa solução vai ser uma sequência de soluções, né? Uma para cada um desses sistemas, essa sequência de soluções vai convergir para uma solução do sistema original com inteiros p-ádicos. Tá? Então, basta eu estudar mesmo esse problema aqui com coeficientes inteiros. Tá? É por uma questão de topologia, de novo. Tá? E aí eu vou e faço o seguinte, para esse sistema ali eu defino uma função chamada de θ do sistema, que é o produto de todos os determinantes das submatrizes R por R da matriz dos coeficientes desse sistema, tá? J percorre todos os subconjuntos dos índices aqui que marcam as colunas desse sistema, que tenham R elementos, tá? E aí faço o produto de todas essas matrizes. Essa é a função θ do sistema. Aqui a quantidade de subconjuntos que existem, né? De um conjunto com N elementos, com R elementos, subconjuntos com R elementos de um conjunto com N elementos. Esse fator aqui combinatório, tá? Aí tem um leminha aqui que diz o seguinte: se eu mudo o meu sistema através dessas duas operações, a primeira é trocar cada variável lá no sistema original por uma nova variável vezes uma potência de P, tá bom? A função θ se altera da seguinte maneira. A θ do novo sistema é a θ do sistema antigo vezes essa potência de P aqui, ó. Tá? K é o grau, R é o número de equações, M é aquele número de subconjuntos lá. Esse aqui, ó, tá aqui em cima.
e ver a soma desses expoentezinhos dos P's aqui, tá? Então, por que isso é interessante? Porque, digamos que todos os coeficientes sejam múltiplos de alguma potência de P. Se eu faço trocas de mudança de variáveis aqui de maneira sutil, por exemplo, utilizando expoentes negativos aqui, como o polinômio é homogêneo, vão saindo potências de P aqui para fora de maneira conveniente, que vai limpar as potências de P lá do sistema original, tá bom? Então, a gente está tentando tirar aqueles P's que eventualmente dividam os coeficientes, tá? E se eu tomo novas FIs, novas equações, que são simplesmente combinações lineares das originais, tá? Onde esses delta e j são os coeficientes dessas combinações lineares, com determinante diferente de zero, tá? Para essas mudanças poderem ser reversíveis, as funções θ do sistema original e desse outro aqui se relacionam por isso. Ó. D é o determinante dos lambda e j, fica D elevado a n. A demonstração está aqui, coloquei para depois compartilhar o PDF, não vou fazê-la e não é difícil, tá bom? Você vê que ela é bem curtinha. Vou pular aqui, porque o mais importante vai chegar um pouco mais à frente. Tá? A gente vai dizer que dois sistemas de R formas aditivas, mesmo grau, em N variáveis, são P equivalentes, devem ter coeficientes inteiros, se um pode ser obtido do outro, por uma combinação dessas duas operações aqui. Ou você muda as variáveis por uma nova variável vezes uma potência de P, ou você faz combinações lineares entre as equações, tá? E aí, nesse caso, a gente vai chamar esses dois sistemas de P equivalentes, se um obtido do outro pelas operações 1 e 2 acima, tá? Essa P equivalência é uma relação de equivalência, é fácil ver isso, tá bom? E aí a gente vai dizer que um sistema é P normalizado, tá? Se ele tiver coeficientes inteiros, a função θ for diferente de zero, e a potência de P que divide a função θ naquele sistema for a menor possível dentro da sua classe de P equivalência. Essa P equivalência é definida em cima, tá bom? Então tá. E aí, a gente vai... Bom, eu vou fazer a observação aqui de que basta estudar sistemas cuja função θ seja diferente de zero. Isso não tira a generalidade da questão, tá? Esse argumento serve para aquele outro lado que eu mencionei, topológico. Se esse sistema aqui, a função θ dele for zero, eu construo uma sequência de sistemas, tá bom? Onde esses coeficientes aqui, B, eles estão bem pertinho dos coeficientes As do sistema original, tá bom? Então, tem um B11 está perto do A11, B1M está perto do A11. Há uma distância menor ou igual a P elevado a menos M, já que P elevado a M, eu quero que divida essa diferença, tá? E aí a gente escolhe esses B e J aqui de maneira que a função θ para esse novo sistema e para cada M seja diferente de zero. Se o fato de θ ser diferente de zero me garantir solução para cada um desses sistemas aqui, quando eu fizer M ir para infinito, eu vou obter uma solução para o sistema com os Fs originais, tá bom? Então, eu vou supor a partir de agora, vou assumir a partir de agora, que θ é diferente de zero para cada um dos sistemas que a gente vai considerando. E aí, se o sistema for P normalizado, a gente pode reescrever as equações F1, F2, F3 da seguinte maneira. Vou reescrever a F1, vou chamar o índice aqui de 1, como essa F pequena 1, em N variáveis, e daqui para frente, P vezes G1 nas variáveis restantes. Como é que eu faço isso? Eu olho para a coluna da variável x1 e vejo se existe pelo menos um coeficiente que não é divisível por P. Então, ele entra no F1, no F2, no F3, em todos os Fs, pequenos, tá? Olho para a coluna do x2, para o x3. Para cada coluna do meu sistema original, eu renumero as variáveis e coloco as primeiras, aquelas sendo que um dos coeficientes, em alguma das equações, é não divisível por P. Tá bom?
Então, nesse cara aqui, todos os coeficientes, todas as variáveis aparecem explicitamente em módulo P. Na hora que eu reduzir isso módulo P, vai ter alguma equação do sistema que tem a variável x1. Pode ser que nem todas, mesmo para o x2, para o x3 e por diante. Quantas variáveis vão ter aqui num sistema P normalizado? Pelo menos o meu número de variáveis original dividido pelo grau. Tá bom? Então, olha só, quando eu reduzo o módulo P, um sistema que é P normalizado e reordenado assim, coloco as variáveis, as primeiras, onde a coluna correspondente a ela não é divisível por P, tá bom? Quantas variáveis tem essa propriedade aqui? E as demais são todas múltiplas de P, tá bom? Pelo menos N sobre K. Ou seja, se esse número N do meu sistema original for bastante grande, tem muita variável aqui. E aí, esses caras aqui, de certa forma, posso descartá-la ou usar depois com outro propósito, tá bom? E mais ainda, tá? Se eu pegar uma combinação linear das equações originais e olhar para quantas variáveis aparecem aqui nas Fs, nas combinações, na correspondente combinação linear das F pequenas, então eu vou ter pelo menos N sobre RK variáveis. Se eu pegar duas combinações lineares do sistema original, escrevo uma lá, tento, sei lá, eliminar o maior número de variáveis, tal qual a gente faz no escalonamento no sistema linear, tá? E aí faço uma segunda, pego uma segunda que seja independente da primeira. Quantas variáveis vão aparecer nessas duas, explicitamente? Olhando para as F pequenas. 2N sobre RK. E assim por diante. Tá bom? S combinações lineares das F pequenas aqui tem pelo menos Sn sobre RK variáveis não nulas módulo P. Tá? Então, aquele problema lá, se o P divide os AIJs, a gente pega um sistema P normalizado, ele vai ter, nem todo mundo vai satisfazer isso aqui, né? Não vai ser divisível por P. Vai ter variável para caramba aqui, e essas aqui a gente vai precisar delas para trabalhar. Tá bom? Demonstração, por razão semelhante, essa é bem longa, trabalhosa, construtiva. Vou pular aqui rapidinho, e vou aqui só para uma estratégia, poucos minutinhos aqui, ó, só para a gente sumarizar tudo que a gente fez até agora. Então, tem o meu sistema original, tá? Com coeficientes inteiros. Reordeno as variáveis, reescrevo elas assim, e a gente quer... Então, aqui essas variáveis estão aparecendo explicitamente, nem todos os coeficientes aqui são divisíveis por P, para cada coluna, respectiva coluna, e os daqui, todo mundo tem um fatorzinho P que deu para pôr em evidência, tá bom? Quero resolver isso módulo P elevado à gama, de maneira não singular. Não singular é T posto R módulo P. A não singularidade tem que vir, portanto, destas variáveis aqui, ó. Porque todas as variáveis que estão aqui têm coeficiente múltiplo de P. Tá joia? Até o P em evidência aqui. Então, tá. Então, eu tenho que achar uma solução que utilize necessariamente as variáveis x1 até xn, dessas subformas aqui. Não todas nulas módulo P, de uma forma especial, ou seja, que nos forneça o posto R da matriz dos coeficientes aqui, tá bom? Ora, olha aqui, isso aqui é só um primeiro passo para uma coisa que eu vou falar no seminário que vem. Resolve módulo P essa congruência aqui, ó. Então, eu olho para essas subformas, tá? E ao invés de olhar módulo P elevado à gama, olho o módulo P, tá? Acho uma solução não trivial, módulo P, tá? Nem todo mundo zero, certo? Se eu multiplicar essa solução, na verdade, não trivial, eu deveria dizer aqui não singular, tá? A gente já deve começar com não singular aqui. Se eu multiplicar essa solução xi1, xn por uma nova variável y, tá? Essa nova n-upla aqui, para cada valor de y, também é solução desse sistema. Nossos polinômios são homogêneos, né? Então, se um n-upla é solução, qualquer múltiplo dela também é. Tá? Se eu substituir aqui aquela solução multiplicada por y, como o polinômio é homogêneo, fica y elevado a k, f1 de xi1 até xn, mais
essa aqui as novas variáveis, eu não utilizei elas, tá bom? E olhar no sistema módulo P elevado a gama. Isso para cada uma das equações. Para FR é algo semelhante. Então, nota que quando eu substituo xi1, xn aqui nessas equações, isso dá 0 módulo P. Então, cada um destes números é um múltiplo de P. Tá? Estou usando uma borracha aqui. Isso aqui é um múltiplo de P, múltiplo de P. Então, a gente fica com isso aqui, múltiplo de P, e aqui P elevado a gama. Divido tudo por P e vou ficar com isso daqui, ó. A1y elevado a K mais as variáveis que eu não utilizei, só que agora módulo P elevado a gama menos 1. A R, y elevado a K, as variáveis que eu não utilizei, módulo P elevado a gama menos 1. Só uma observação aqui, esse não trivial deve ser não singular, tá bom? Para este sistema aqui. Aquele mesmo sentido lá da... E aí, o que a gente tem que fazer? Procurar uma solução para esse sistema acima que envolva não trivialmente a variável y. Se ela envolver não trivialmente a variável y, na hora que a gente faz o processo inverso aqui, ou seja, multiplica tudo aqui por p, tá? Eu vou obter uma solução para isto daqui, ó, para esse sistema de baixo. Módulo p elevado a gama. Se ela utilizou a variável y, a variável y é proveniente desta solução não singular. Na hora que eu abro esse y aqui, nesse lugar aqui, ó, ou sei lá, eu volto com o y aqui para dentro, né? Volto com o y aqui para dentro, eu tenho uma solução p elevado a gama, esse y diferente de 0, módulo p, e aí vai me fornecer uma solução não singular, que é a palavra, a expressão que deveria estar aqui. Essa é a estratégia, tá bom? Tá certo? Na verdade, só para terminar, irmão, a gente tem uma estratégia um pouquinho mais inteligente. Ao invés de só gerar uma única variável aqui, eu poderia quebrar esse sistema em subsistemas onde que cada um tem uma solução não singular. E aí, ao invés de eu subir só uma variável para resolver módulo P elevado a gama menos 1 e juntar com essas, eu poderia subir várias. E se pelo menos uma delas for utilizada não trivialmente, eu produzo uma solução não singular. Tá bom? É isso aí que a gente vai começar no seminário que vem, chamado de contração de variáveis, esse método. Tá bom? E aí, vou falar de mais algumas outras coisas. Tá bom? Bom, Emma, era isso. Muito bom, Paulo, é isso aí. Teve um pedido aqui de bibliografia, está aqui na tela, né? Nota que essas bibliografias aí incluía aqui um item a mais do que tinha na semana passada, mas elas puxam as outras bibliografias, viu, Emar? Elas são os... esse material aqui desse professor Emar Godinho aqui, ele é bastante didático, quase autossuficiente, tá bom? Isso aqui é um livro muito bom, eu gostei muito dele, e aqui na minha tese, até uma parte disso tudo aí está na minha tese, lá sim tem as referências clássicas, tá? Inclusive com as menções aos autores de maneira apropriada, tá bom? Muita coisa disso aí foi feito por Davenport, por Lewis, e tem coisas mais antigas por Hensel, e aí vai, tá? Eu estou deixando um pouco a história de lado aqui, tá? Não dá tempo, né? Não dá tempo de fazer tudo. Não, mas foi muito bom, Paulo. É isso aí. Nós estamos caminhando para... Com o que já se tem, já dá até para ler alguns artigos, né? Ler uns artigos e saber o que está acontecendo, né? Então... eu acho que acho que o lema de Hensel, aquele 5, de novo, lá, esse lema de Hensel aqui já me diz que o que a gente tem que fazer, né? Claro. Achar uma solução não singular para esse sistema 1 aí, né? Não, e aí a penormalização acaba com o problema de, será que na hora que eu olho o módulo P elevado a gama, essas variáveis desaparecem? A penormalização diz que não, sobra muita gente, sobra muita variável. Sobra 1/késimo, pelo menos, das variáveis módulo P. Né? E qualquer um que pegar um artigo dessa área vai ver isso no começo, na introdução do artigo. Né? Uhum. Então, sim. Muito bom.
Mais Bom, alguma bom. pergunta, pessoal? Algum comentário? Não? Então, vamos. Agradeço você Beleza. novamente, Paulo. Muito obrigado. Obrigado, E Emar. hoje é a última vez que temos o seminário em horário especial, quinta-feira. Retornamos a partir da semana que vem nos seminários às quartas-feiras, às 14 horas, e temos mais 3 seminários. A conclusão do seminário do Paulo, a terceira parte, e depois o professor Bruno vai nos falar 2 seminários sobre formas diagonais, mas agora em extensão de corpos PAs, né? Então, tem muita coisa para a gente aprender ainda aí, tá bom? Então, Então, obrigado, então tá. Então, pessoal. semana que vem, na quarta, daqui uns minutos 14. eu te mando. Tá, Daqui uns minutos eu te mando os PDFs aí para distribuir para quem tiver interesse. tá Dá uma ótimo. olhadinha. Muito bom. Um abraço, Beleza. pessoal. Nos vemos aí. Obrigado, Paulo, novamente. Valeu, Emar. Obrigado a vocês. Obrigado pela presença também.